Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre fé e obediência, né? Você veja bem. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó: As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 27, nós podemos ler também dessa forma. Capítulo 16, 25 ao 27. Livro de Romanos, né? Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirma as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda glória para sempre ao Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo. Amém? Palavra forte, né? A fé caminha alinhada com a obediência em tudo e sempre que agimos, obedecendo a palavra de Deus, aprendendo a viver pela fé. Amém? Então, aqui o Romanos 16, 25, né? Quando ele diz: ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. A fé é a base para a nossa vida espiritual, que através da palavra de Deus que nos sustenta e fortalece. Amém? Então, existem bênçãos preparadas para nós na presença do Senhor. Existem bênçãos que Deus já preparou, porque, como a palavra está dizendo, eu vivo pela fé, e pela fé eu vou tomar posse das bênçãos que Deus preparou para mim. É a obediência, né? Romanos 16, 26 diz: e que agora tornou-se manifesto e foi dado ao conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Olha aí, entre todas as nações, né? A obediência é um ato de fé, pois a fé sem obra é morta, Tiago capítulo 2, 26, né? E quando cremos, aprendemos a agir por meio da fé e por isso obedecemos. Amém? Uma pessoa que não crê, não obedece. A palavra também nos ensina a obedecer às autoridades. Então a gente vai aprendendo. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Amém? Então você veja bem, eu chego nessa conclusão do versículo 27 do capítulo 16, né? A esse Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Irmãos, assim como um versículo que precisa, né? Aliás, um veículo precisa da roda para
para andar, as rodas têm que ser o quê? Bem alinhadas. E assim a fé ela caminha ao lado da obediência. Sem esta consequência adequada, não podemos chegar a lugar nenhum. Então a fé ela é alinhada com a obediência. Então não adianta, não basta eu dizer que eu tenho fé, mas não obedecer a palavra. Você entende? Então eu tenho que ter fé, mas tenho que ter obediência. Você entende? Então o evangelho ela se resume na fé e obediência. E Deus sempre está falando para a gente: é melhor obedecer do que sacrificar. Essa é a palavra de hoje. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família e que a gente possa realmente obedecer aquilo que Deus está nos falando. Deus abençoe você e sua casa. Fiquem com Deus e até a próxima. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.